Pai do Senhor Jesus, Diogo, tudo bem? Deus abençoe. Diogo, eu vou usar a nossa conversa e vou fazer um vídeo aqui e já falando daquele caso lá do Pitbull que matou uma jovem. Tranquilo? Tudo bem? Vou aproveitar aqui o contexto, porque eu acredito que uma dúvida de alguém pode ser uma dúvida de outros. E eu acredito que pode ajudar aí alguém dentro do manejo a compreender o que eu falei com você, o que a gente conversou, e compreender outras coisas também que é importante. Por exemplo, essa moça, essa jovem que morreu lá no Ocidental, se ela assistisse, ouvisse o que o meu canal fala, provavelmente, quem sabe, isso poderia não ter acontecido com ela. Então, muita gente, se ouvisse o que meu canal fala, eu acredito que muitas fatalidades poderiam ser evitadas. Estou trabalhando aqui num vídeo, beleza? E eu vou usar esse contexto da nossa conversa. Falou? Aí vou botar a imagem lá dos seus dogs também, no início, e etc. Um inscrito do canal, ele me mandou um vídeo, ele perguntando algumas coisas, e eu respondendo ali a ele, aproveitando que pode ser a dúvida de outras pessoas, e trazendo aqui esse conteúdo, e explicando também um contexto que tem acontecido muito nos dias a respeito de ataques de dog. Então, eu vou pegar os textos e vou trazer o contexto, geralmente que está envolvido algumas situações que as pessoas precisam compreender para que não haja fatalidades no manejo, como infelizmente no contexto aqui do vídeo vai demonstrar, e podemos evitar e ajudar outros a que isso não aconteça, transmitindo a informação correta, tanto em palavras como em obras. Esse aí do vídeo foi de boa, porque antes, se você olhar assim, você pensava que estava realmente cruzando, quando o Todd estava deixando. Aí eu comecei a fazer o Todd não deixar, aí ele parou de deixar eu montar. Mas ele logo estava em cima dele assim, como se realmente estivesse cruzando. E mesmo depois que o Todd dá um chega pra dar nele e saiu, eu continuava fazendo um gesto ali, sabe? Eu não sei se ele tá com necessidade de cruzar ou tá tentando impor a liderança agora que que ele percebeu que o Todd está levantando a pata para urinar. Não, mas só isso mesmo, é só dominância, liderança, né? Isso aí acontece às vezes tem em presídio. Por exemplo, tem camarada lá que ele abusa do outro. Tem um contexto homossexual, mas tem um contexto de tipo subjugar o outro. Então tem contexto que alguém dá uma mancada lá na cadeia e os camarada passam por cima do camarada, para mostrar que eles que mandam e o outro não é nada. Tem camarada que ele vira tipo a mulherzinha da cela. Então o mais forte vai dominando. Então isso aí é dos animais mesmo. Os animais eles estão sempre definindo quem é o líder e quem é o maior entre eles. Quando é na nossa casa, os animais têm que entender que o maior somos nós. Por exemplo, o maior aqui não é o Baruque nem a Tamura, sou eu. Então eu que decido o que pode e o que não pode aqui com o manejo. Mas entre eles, eles também têm isso. Eles decidem quem é quem. Aí vai ter o dominante e o dominado. É coisa dos animais e da genética de cada um. Nós vemos aí quantos ataques estão sendo divulgados na mídia da raça Pitbull, porque é um dog que tem um aspecto mais convidativo para se vender, para se transmitir a informação. Ataques de dogs ao próprio dono é bem comum, mas não é tão divulgado quanto é do Pitbull. Nós vemos aqui imagens que dá para nós entendermos que tem um contexto humanizado de manejo que não deveria ter, principalmente com dogs de porte médio a porte grande, dogs que têm combate contra outros animais ou mesmo contra pessoas. Na realidade, nem dogs pequenos, menores, deveriam ter um manejo humanizado. O dog deve ser tratado como tal. Você deve saber o momento adequado de fazer até carinho no animal. A minha recomendação é que você tenha
o manejo básico de obediência do animal. E ao o animal, o dog, obedecê-lo, mesmo quando você chamar, aí sim você como que recompensa com carinho. O carinho, a gentileza, entre aspas, usando aqui aspectos humanos para que você entenda. Quando eu vou adestrar um dog, quando eu adestro o meu dog, eu uso aspectos da psicologia canina. Quando eu estou adestrando pessoas, eu uso aspectos do contexto humano, para que a pessoa entenda. Eu não uso um contexto humano para o dog porque ele não compreende. Eu não posso usar um contexto de dog sem trazer o contexto humanizado para que o humano entenda que é você. Então, quando você for fazer uma gentileza ao dog, você deve levá-lo a um comportamento para que ele entenda que aquele carinho é pela sua obediência. Isso vai te ajudar a controlar e passar dominância e liderança para o animal. O animal ele faz o combate contra o próprio ser humano porque ele não vê liderança, ele não vê dominância. Você não tem uma psicologia para dominar a psicologia do animal. Ou, melhor dizendo, você tem até a psicologia, mas você não usa, não sabe usar. Porque no vínculo com o animal, no manejo com o animal, ele que está lhe adestrando. Na realidade, ele está te dominando, liderando, porque o dog sempre passa manejo, se você permitir. Ele vai passar o manejo dele para a pessoa que não tem entendimento sobre o manejo correto. Como deve lidar com aquele animal. Os animais eles estão sempre se definindo ali quem é o líder e quem é o liderado, quem é um dominante e quem é um dominado. Dogs eles estão sempre nesses aspectos. Um dog quando ele está ali subindo no outro, ali é questão de hierarquia. Quem fica por cima é o maior. Dogs não gostam de abraço. Quem gosta de abraço é o ser humano. O contexto de abraço para os dogs é combate e quem fica por cima é o que está, entre aspas, vencendo e quem fica por baixo está sendo dominado. Ou na cruza. E na cruza quem sobe é o macho, quem fica por baixo é a fêmea. Dominância do macho. Um inscrito me perguntou se era o aspecto de cruz, um macho subindo em outro macho. Eu falei, macho não entra no cio. O dog só se interessa pela fêmea nesse aspecto quando ela está no cio. Quando a dog não está no cio, o dog não tem interesse, geralmente, pela fêmea. Quando o dog está subindo, é questão de liderança sobre o outro. É claro que o animal, o macho, ele precisa cruzar. É algo que ele tem que desenvolver. Para mim, deixar um dog macho sem cruza é maus tratos. E também deixar a fêmea sem cruza é maus tratos. Pelo menos uma vez na vida, a dog tem que parir. Deus fez tudo no animal para esse propósito também. Pessoas castram os animais, eu não gosto. Já ouvi adestrador falando para castrar o animal, que ele tem muita dominância, muita liderança. Para mim é algo mais ruim ainda por ser um adestrador. Porque eu tenho dominância do meu dog, ele no instinto da cruza. Fiz vídeos recentemente, publiquei lá no Dogbox WMPC. Vai estar um link de um vídeo aqui na parte do comentário desse canal. Vai lá, faça uma visita. Se você curtir lá, é mais aspectos de manejo, somente aí do desenvolvimento da Tamura. Faça lá a inscrição, deixa o like lá nos vídeos. É um contexto realmente mais voltado para o manejo do dia a dia, para quem quer ter um dog bem comportado. E nem precisa ser no aspecto assim de uma obediência tão rígida ou de combates. É mais no aspecto mesmo de você ter um dog ali que ele tem educação mínima para casa, para a rua, e etc. Então, a Tamura no cio, o Baruque no comando livre, ele vai a ela, sobe em cima dela ali, ela no cio, e eu dou o comando e ele volta. Senta do meu lado, anda junto, fica.
Ele não sai, então o instinto da cruza e ele me obedecendo, sem nenhuma agressividade da minha parte para com ele, nem ele para comigo. Então nós vemos que as pessoas elas não entendem o contexto de ver o animal como animal. O dog ele não gosta de abraço. Abraço para ele está nesses aspectos. Tem dogs que toleram um abraço. As pessoas não conseguem discernir isso. Não é questão do dog gostar do abraço, ele está tolerando o abraço. Ou a sua dominância, sua liderança tem um nível menor. Quando se encontra um dog que tem uma dominância, uma liderança maior, pode e acontece aspectos como esse. Então nós vemos a pessoa abraçada com o dog, nós já percebemos que é um contexto humanizado. Provavelmente fica na cama, fica no sofá, vai dando liberdade demais a esse animal e ele vai crescendo. Enquanto o dog vai crescendo, o dono vai diminuindo no psicológico do animal. É isso que a pessoa precisa entender. Você aumenta o dog demais, você acaba se diminuindo. E quando a pessoa vai exercer um comando, um manejo diferente daquilo, o dog ele combate. Ele não aceita ser subjugado. E foi o próprio dono que fortaleceu o psicológico do animal. Alguém pode falar assim, porque o dog não está acostumado e etc. Não, pode ser dog que você pega na infância e você vai condicionando ele a ser o líder, o dominante. Agora você já pega um dog que você mal conhece o histórico dos pais, você não conhece a cruza, a genética, você não conhece a linhagem daquele animal, você não conhece o animal, nem se fosse criado com você, discernir do que o animal gosta e deixa de gostar. As pessoas falam o que o animal gosta e deixa de gostar dentro dos aspectos delas humanos, dentro daquilo que elas pensam que é o certo, mas não dentro do psicológico do animal, realmente percebendo o animal, lendo o animal e percebendo o que o animal gosta e deixa de gostar. O animal, ele dá traços. Antes dele fazer uma agressão, ele dá sinais, mas que a pessoa leiga, principalmente no contexto humanizado, não percebe. Tem um garoto, ele está abraçando o dog pequeno. Eu percebi que o dog não estava gostando do abraço, que o dog não gosta. E o dog não gostando do abraço, levantou um pouco os lábios, mostrou um pouco os dentes. A criança continuou, ela estava fazendo uma live, um vídeo. E o dog foi lá e mordeu. O nariz dele rasgou. Ele não estranhou. Ali não foi o dog estranhar. Do nada ele mordeu, do nada ele fez agressão. Não foi do nada é pro leigo. O dog está dando sinais que vai ter aquela atitude e a pessoa não percebe. Porque a humanização cega os olhos das pessoas e muitas vezes deixa as pessoas até surdas para aquilo que eu estou falando aqui. Elas endurecem o coração contra o manejo correto. Pensa que o manejo correto é a agressão contra o animal. Veja os vídeos aqui do canal, qual agressão tem contra o Baruque para levá-lo a me obedecer. O dog box Baruque comendo com osso. Tem pessoas que falam que o seu dog é um amor. Bota um osso lá e vai botar a mão lá no osso. Não, coloca na ração, na comida. Não, coloca um osso. Coloca um osso lá e coloca a mão. Aí você me fala se o seu dog é um amor. Meus dogs são tão amiguinhos, são tão coleguinhas. Joga um osso lá para ver se eles vão continuar amiguinho e coleguinha. Um dog, ele sobe na própria mãe quando ela está no cio. Se acontecer isso no humano, é falta de caráter, certo? As pessoas vão falar várias palavras ruins a respeito de uma pessoa que tem coisa com a própria mãe e etc, não é? Um animal sobe na própria mãe. Alguém vai falar, não, mas é animal. Mas por que não leva esse contexto de animal para todo o contexto de manejo? Todo contexto de manejo, ele é um animal. Não é só quando a mãe está no cio e ele quer subir nela não e sobe se deixar. O pai sobe na filha. Se isso é no contexto humano, isso é uma coisa absurda, não é? Aí a pessoa, não, mas o dog é animal. Mas nessa hora ele é animal, né? E nas outras horas não é, não? Na hora que está abraçando, beijando, botando na cama, no sofá. Você pega um dog dentro de alguns aspectos aqui, o dog acostuma com a cama, quando vai tirar ele da cama, ele não quer sair da cama. E ele faz o combate. E um dog desse fazendo o combate? Um dog que é preparado para lutar com outros dogs igual ele. Combatentes. O Pitbull foi criado
para combater outros dogs como ele. Dogs que lutam até 2 horas ou mais. Poucos dogs conseguem lutar bem meia hora. Um dog fica lutando 2 horas. Tem dog pitbull que ele é tão combatente, ele tem uma genética tão forte para o combate, que mesmo ele perdendo a luta, ele está sorrindo. Tem um vídeo que eu faço esse comentário, as pessoas até criticam, leigas, né? Eu entendo. O dog está sorrindo. Um Rottweiler está pegando ele pelo pescoço. E o dog está tipo meio sorrindo. Porque ele gosta da luta contra outro animal. Agora você pega um animal que foi geneticamente moldado psicologicamente nas suas raízes para o combate contra outro dog. Imagina um dog desse pegando um ser humano. Esse drive dele se volta para o ser humano. É situações como essa que acontecem. As pessoas, algumas delas, não estou falando que é o caso dessa pessoa aqui, independente de suas escolhas, ela tem dentro dela a maternidade. Eu não sei se ela tem ou não filhos, mas eu sei que dentro de toda mulher tem o aspecto materno. Geralmente, alguns casos de manejo entre a mulher e o animal, os dogs, tem esse acolhimento materno como se fosse um filho, uma filha. Não que homens não tenham isso, mas na mulher, pelo psicológico de mulher, é muito mais intenso do que em homens. E isso deve ser discernido, que o animal não é um filho. Dentro dela, como mulher, ela tem aspecto de maternidade. A mulher pega o dog e tem essa maternidade com o animal, que deveria ter com um filho, um ser humano, mas tem com o animal. Outras pessoas têm um animal como se fosse um companheiro. Tem pessoas que beijam, como se estivesse beijando ali um namorado, um noivo, um marido e etc. O dog não foi criado e não existe para essa função de filho, de marido, esposa, essa afetividade humana que o humano deve ter com o humano. Porque algumas pessoas têm essa afetividade com o animal, mas não têm com humanos. Isso é falta desse amor entre humanos. Por isso que nós escutamos muito que o animal é melhor do que o ser humano, que é melhor ter um animal do que estar com uma pessoa e etc. São pessoas que geralmente estão magoadas com o próprio semelhante. Essa frustração de estar magoado com o próprio semelhante transfere para o animal que não tem psicológico para suportar a afetividade do ser humano. Se nós mesmos, que somos seres humanos, por vezes não suportamos o relacionamento um com o outro, tem pessoas que dizem que não gosta de um companheiro, uma companheira grudenta, que está ali o tempo todo ali. Imagina um animal sendo tratado como um filho, como um namorado e etc. Tem um momento que o animal ele estoura, ele não suporta isso, porque no meio dele não é dessa maneira. O meio do animal entender abraça na cruza e a fêmea só deixa se tiver no dia, porque senão ela também combate. Se ela tiver um drive muito elevado de combate e dominância também, ela não deixa. Tem dogs dessa raça pitbull que para fazer a cruza tem que colocar focinheira na fêmea, tem que segurar, porque ela não deixa, mesmo quando às vezes está realmente na fase ali do cio. Porque geralmente a dog no cio, ela deixa. Ela vai até o macho também. Se você prender o macho para não ir na fêmea, ela vai. Eu fiz um vídeo agora no Dog Box WMPC que a Tamura vai ao Baruque. E eu chamo ela mesmo e ela vem também. Ela também quer. Quando ela está naquela fase de cruza do cio da ovulação. Então assim, tem esses aspectos, tem outros. Infelizmente, tem poucas matérias que apresentam o adestrador para que ele comente sobre tal. Eu vejo muito o próprio jornalista fazendo seu comentário humanizado. O próprio apresentador do jornal, o jornalista, a jornalista que está fazendo a matéria, está fazendo a entrevista populares, e as pessoas dão opiniões que não é fato. É achismo da mente da pessoa. Isso é muito ruim. O certo é você convidar um profissional da área, um adestrador, para comentar
as possíveis causas da fatalidade, que são outras também, não somente essa. Mas o que desencadeia todas as outras, com certeza, é a humanização. Ver o dog como uma pessoa. Para ter um mínimo de vínculo e manejo adequado com o animal, você deve tratá-lo como tal. Ao adquirir um dog, busque saber do histórico do animal. Estude sobre a raça. Estude como levar aquele animal a um bom comportamento no nosso dia a dia. Com certeza, muitas fatalidades que tem ou poderiam ter, não teriam. Ou não vai ter, caso a pessoa entenda o vínculo que deve ter com o animal, de liderança e dominância, a pessoa entenda a maneira correta de adestrar o animal, de levá-lo a um bom convívio, a educação para o próprio animal, para nós mesmos e para o próximo, para o ser humano próximo e para os animais do próximo, para que não haja situações como essa. E a raça fique vista como mal, mas o mal é a má educação sobre o animal. A pessoa quer adquirir uma Scania, mas não tem capacidade de dirigir uma Scania. A pessoa não é habilitada para dirigir uma Scania. A pessoa tem que se habilitar para dirigir uma Scania. A pessoa tem que ser habilitada para pilotar um caça, um jumbo, um avião. A pessoa, para ter certos tipos de animais, tem que ser habilitado. Tem gente que não consegue nem pilotar uma bicicleta direito, tem que aprender a andar de bicicleta. Então, para ter um dog, seja o porte que for, a raça que for, a pessoa precisa se habilitar, ser educado para ter aquele animal. E quanto maior for o drive de combate do animal, de guarda e proteção, de dominância e liderança, mais habilitada a pessoa deve ser para conduzir aquele animal, não somente na rua, mas também em casa. E no final de tudo, o dog teve um fim trágico, juntamente com a sua dona. Até essa palavra tutor é fora do contexto de manejo. O dog é propriedade. O dog, ele não pode ser visto como uma criança. A questão de tutor é em relação a seres humanos. Então, até a informação que a mídia passa é humanizada. Eu falo em outro conteúdo, em outro vídeo, e o animal sofre a consequência de todo esse contexto, essa trajetória de mau manejo, onde todos praticamente saem prejudicados. O dog fez o que ele foi condicionado para fazer, ele recebeu uma violência, pela sua própria violência condicionada, estimulada, uma direção errada, por vezes contra dogs de outras pessoas, contra o próprio dono. O dog não tem obediência. A pessoa que humaniza, ele pensa que tem a obediência do dog por ele ser, entre aspas, bonzinho. Na realidade, ele está sendo malzinho quando ele não adestra o dog corretamente, não tem um vínculo correto com o animal, não tem liderança e dominância. Então você está sendo malzinho com o animal e consigo mesmo e com as pessoas que sofrem essa má educação do seu dono. Da própria pessoa contra si mesma. Infelizmente, é a realidade. Nem sempre a verdade ela é boa de se ouvir, mas praticada, com certeza vai ter bons resultados. A pessoa veio a falecer, o animal também veio a falecer, e tudo isso poderia ser evitado com manejo adequado. Fica aqui os meus sentimentos, à família, a todos que amam e outras pessoas que estão passando por situações semelhantes dentro desse aspecto. Fica aqui mais sinceros sentimentos e lamento. E eu estou aqui buscando colaborar para que situações como essa não aconteçam mais. Agora, o pior não é a morte terrena, o pior é a morte espiritual. Todos nós, de uma maneira ou outra, vamos partir para a eternidade. Quer estar com Deus?
esteja com Cristo aqui como o único Senhor e Salvador da sua alma. Quem não tem Cristo aqui como o único Senhor e Salvador da alma, vai passar a eternidade sem Deus. Esse é um manejo que você pode ter consigo mesmo para a sua própria alma, permitindo que o Espírito Santo de Deus domine e lidere a sua vida, para que não haja uma tragédia pior do que a morte terrena. Porque é uma tragédia pior do que a morte terrena, que é a morte espiritual. A separação total e permanente da alegria, da paz, da prosperidade. Pois onde Deus está, é só felicidade em todos os aspectos da existência humana. Agora, sem Deus, é tristeza, lamento, pobreza e miséria eterna. É o oposto. Onde Deus está, é luz. Onde Deus não está, é trevas. E se queremos estar onde Deus está, precisamos estar com Cristo aqui. Primeiramente, como o único Senhor e Salvador de nossa alma. Fique com Deus, boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.